Eu nunca pensei que veria algo assim com meus próprios olhos. Sempre fui cético quando o assunto era o sobrenatural. Fantasmas, demônios, criaturas da noite? Coisa de filme, de histórias inventadas para assustar crianças. Mas naquela noite, naquela maldita noite, tudo mudou. Era inverno. O frio cortava como navalha e o céu estava tão escuro que mal se viam as estrelas. Eu voltava para casa depois de visitar minha mãe em uma cidade vizinha. Optei por um atalho, uma estrada pouco movimentada que cortava um denso bosque. Era mais rápida, mas também deserta. O silêncio ali era opressor. Apenas o motor do meu carro e o som dos pneus no asfalto me faziam companhia. De vez em quando, meus faróis iluminavam algo entre as árvores, às vezes uma sombra, às vezes o reflexo dos olhos de um animal qualquer. Eu ignorava. Mas então, algo mudou. Um cheiro forte tomou conta do carro. Era ferroso, intenso, como sangue. Na mesma hora, senti um arrepio percorrer minha espinha. Então, vi algo na estrada. A princípio, achei que fosse um cervo, mas conforme meus faróis iluminaram melhor a cena, meu coração disparou. Era um corpo. Parei o carro bruscamente, os pneus derrapando no asfalto molhado. Meus olhos se fixaram na figura caída na estrada. Era um homem, deitado de bruços, imóvel, vestia roupas rasgadas, e havia manchas escuras no asfalto ao seu redor. Eu deveria ter dado a ré. Eu deveria ter saído dali sem olhar para trás. Mas a curiosidade foi maior. Eu saí do carro. O frio bateu forte assim que saí do carro. O vento cortava minha pele, e o cheiro metálico de sangue ficou ainda mais forte. Cada passo que eu dava em direção ao corpo parecia um erro. Algo dentro de mim gritava para eu voltar. Mas eu continuei. A estrada estava deserta, e o silêncio ao meu redor era sufocante. Só se ouvia o som do motor do meu carro ainda ligado, e o leve farfalhar das árvores ao redor. Me aproximei devagar e iluminei o corpo com a lanterna do celular. A primeira coisa que notei foi a pele do homem estava pálida, quase cinza, e coberta de feridas profundas, como se algo tivesse rasgado sua carne com garras afiadas. Seu peito subia e descia fracamente. Ele ainda estava vivo. Senhor, o senhor está bem? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Nenhuma resposta. Me ajoelhei ao lado dele, hesitante, sem saber se deveria tocá-lo. Mas antes que eu tomasse qualquer decisão, ele se mexeu. Um gemido rouco escapou de seus lábios, e então, seus olhos se abriram. Eu recuei instintivamente. Algo naqueles olhos não era humano. Eram amarelos, brilhantes, refletindo a luz da minha lanterna de um jeito estranho, predatório. Ele arregalou os olhos como se tivesse acabado de perceber minha presença, e então ele começou a se contorcer. Os ossos de seu corpo estalaram de forma grotesca, como se estivessem se deslocando e se encaixando em novos lugares. A pele dele começou a rachar e se expandir. Veias escuras surgiram por todo o corpo, e um som gutural, algo entre um grito e um rosnado, escapou de sua garganta. Eu senti meu sangue gelar. Me levantei de um pulo, e comecei a dar passos para trás, sem conseguir tirar os olhos daquilo. O que quer que estivesse acontecendo com aquele homem, não era normal. Então, ele olhou diretamente para mim. Seus lábios se abriram num sorriso distorcido, e antes que eu pudesse reagir, ele começou a se erguer de um jeito não natural, como se os ossos do corpo não obedecessem às regras normais. E então, ele correu para dentro da floresta, desaparecendo entre as árvores. Fiquei ali, paralisado, sentindo meu coração martelar dentro do peito. Isso não poderia ser real, mas era. Eu não sabia o que fazer. Voltar para o carro? Chamar a polícia? Apenas correr? Meu corpo queria fazer tudo ao mesmo tempo. Foi então que eu vi um uivo, longo, profundo, vindo de dentro da floresta. E não era um uivo comum, era algo monstruoso. A escuridão entre as árvores pareceu se expandir, como se alguma coisa imensa estivesse lá dentro, escondida, observando. Foi nesse momento que percebi, eu não estava sozinho naquela estrada. Meu corpo inteiro parecia congelado. Não era apenas o frio da noite, mas um medo primal, que subia pela minha espinha como garras afiadas arranhando minha pele. O som que havia ecoado da floresta ainda reverberava na minha mente. Não era um simples uivo de lobo. Era algo mais profundo, algo muito mais antigo. A estrada, antes apenas silenciosa, agora parecia um vazio opressor.
O vento carregava sussurros distantes, ou talvez fosse apenas minha imaginação me pregando peças. Meu instinto gritava para eu entrar no carro, pisar no acelerador e sair dali o mais rápido possível. Mas algo me prendia no lugar. Meus olhos fixaram-se na trilha que se abria entre as árvores, o caminho por onde aquele homem, ou seja lá o que ele fosse, havia desaparecido. A escuridão ali parecia densa, quase sólida, como se fosse impossível enxergar além de poucos metros. Mas havia um detalhe que fez meu sangue gelar de vez. Duas luzes brilharam na escuridão, amareladas. Fichas, olhos. Não eram olhos humanos. Eram grandes demais, penetrantes. Brilhavam como os de uma fera no escuro, refletindo a luz dos faróis do meu carro de uma forma que parecia errada, distorcida. E então, elas piscaram. Meu corpo reagiu antes que minha mente processasse o que estava acontecendo. Em um único movimento, corri de volta para o carro e bati a porta com força. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava encaixar a chave na ignição. O motor tossiu, mas não pegou. Não, 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 vamos, liga. Murmurei, forçando a chave novamente. Meu coração pulsava tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Lancei um olhar rápido pelo para-brisa. As luzes na floresta haviam sumido, mas eu sabia que aquilo ainda estava lá. Uma pressão invisível tomava conta do ar ao meu redor, como se a própria noite estivesse me observando. E então, veio o segundo som. Passos, lentos, pesados, se arrastando sobre o asfalto. Olhei pelo retrovisor. O feixe dos faróis mal alcançava a estrada atrás de mim, mas eu vi uma sombra se movendo, alta, desproporcional. A criatura caminhava em minha direção, e eu ainda não conseguia ligar o carro. Meus dedos apertavam a chave com tanta força que mal sentia minha própria pele. O motor tossiu mais uma vez, e morreu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus olhos estavam cravados no retrovisor. A silhueta atrás do carro era grande demais para ser humana. O corpo era alongado, os braços pendiam de forma estranha, e as pernas. As pernas pareciam dobradas ao contrário, como as de um animal. Eu queria acreditar que estava imaginando aquilo, que era apenas um jogo de sombras. Mas então ela se mexeu, não caminhando, mas rastejando. A coisa colocou as mãos no asfalto e se impulsionou para a frente, os músculos se contraindo de maneira anormal, como se estivesse aprendendo a usar um corpo que não lhe pertencia. O som das garras raspando o chão chegou até meus ouvidos, cada arranhão um golpe no meu sistema nervoso. A adrenalina explodiu no meu peito. Minha respiração estava curta, entrecortada. Me forcei a olhar para a frente, girando a chave mais uma vez. O motor gemeu, engasgou, e então, pegou. O ronco do carro cortou o silêncio como um grito desesperado. Sem hesitar, joguei a marcha e pisei no acelerador. As rodas cantaram no asfalto enquanto eu arrancava dali, meus olhos ainda grudados no retrovisor. A criatura disparou atrás de mim, e era rápida. Os faróis traseiros iluminaram aquele corpo retorcido se movendo com uma velocidade impossível. Ela não corria como um homem, nem como um lobo. Era algo entre os dois. Seus braços tocavam o chão a cada passo, como se usasse as mãos para se impulsionar. A boca, um rasgo irregular no rosto animalesco, abriu-se em um sorriso aterrador. Os dentes eram longos, finos, cortantes. Eu pisei ainda mais forte no acelerador. O velocímetro subia, 80, 100, 120 km por hora. Mas a coisa não parava. Ela estava alcançando o carro. Meu coração batia tão rápido que achei que fosse explodir. Eu sabia que não podia olhar para trás. Mas olhei, e naquele segundo, ela saltou. Um impacto brutal atingiu a traseira do carro. O veículo sacudiu violentamente, o volante puxando para a esquerda. Meu corpo foi jogado para o lado, e tive que segurar firme para não perder o controle. O peso da criatura pressionava a parte de trás do carro. As garras dela arranhavam o metal. O vidro traseiro começou a trincar. Eu estava ficando sem opções. Ou eu acelerava tudo e tentava escapar, ou seria o próximo a desaparecer naquela estrada. O carro tremia violentamente sob o peso da criatura. O vidro traseiro estava coberto por rachaduras, prestes a ceder. A única coisa que me separava daquilo eram poucos milímetros de vidro, e eu sabia que não duraria muito. Minhas mãos estavam suadas no volante, o coração martelava tão forte que fazia meu peito doer.
O velocímetro oscilava em torno dos 140 km por hora, mas mesmo assim, a coisa não desistia. Eu precisava fazer algo. Agora, meus olhos varreram a estrada à frente. Um trecho mais estreito se aproximava, com um barranco de um lado e um paredão de rochas do outro. Era minha chance. Soltei uma das mãos do volante e puxei a alavanca do freio de mão com toda a força que consegui. O carro derrapou violentamente para a esquerda. O pneu traseiro raspou no asfalto, jogando a parte de trás contra o guardrail. O impacto foi brutal. Ouvi um uivo estridente. A criatura foi lançada para o lado com o golpe. Por um segundo, vi seu corpo bater contra as pedras e sumir na escuridão da estrada. O carro deslizou por mais alguns metros antes que eu conseguisse recuperar o controle. Meus braços doíam por segurar o volante com tanta força. Meus pulmões queimavam, implorando por ar. Mas eu não podia parar. Pisei fundo no acelerador e continuei dirigindo. Os faróis cortavam a escuridão, iluminando apenas alguns metros à frente. As árvores nas laterais da estrada passavam rápido demais, como sombras disformes. Meu corpo tremia incontrolavelmente. A adrenalina me deixava tonto, mas uma única certeza martelava em minha mente. Aquilo ainda estava lá, em algum lugar, me esperando. O silêncio dentro do carro era quase tão aterrorizante quanto os gritos da criatura segundos antes. Minha mente queria acreditar que eu tinha me livrado dela, que aquele golpe contra as pedras tinha sido o suficiente. Mas meu instinto dizia o contrário. Minhas mãos ainda tremiam no volante, minha respiração vinha em arfadas curtas e irregulares. Olhei para o velocímetro, 150 km por hora. Eu sabia que precisava diminuir, mas cada fibra do meu corpo gritava para eu continuar acelerando, fugir o máximo que pudesse daquela estrada amaldiçoada. A floresta dos dois lados parecia se estender sem fim, como se a estrada nunca fosse acabar. A cada curva, meu coração se preparava para o pior. Eu olhava para os retrovisores compulsivamente, esperando ver aqueles olhos amarelados brilhando no escuro. Mas o que aconteceu foi muito pior. Sem aviso, o carro morreu, o motor tossiu, falhou e se apagou completamente. Os faróis se apagaram junto. Fui jogado no escuro absoluto. Meu peito se apertou. Apertei a chave na ignição, girando freneticamente. Nada. O painel estava morto. As luzes não acendiam. Como se o carro inteiro tivesse sido drenado de energia em um instante. Não, liga, desgraça, murmurei, minha voz se misturando ao desespero. Então, algo cortou o silêncio. Uma batida seca, no teto do carro. Meu sangue gelou. Outra batida, mais forte, como se algo estivesse se arrastando ali em cima. Patas, garras. A respiração pesada reverberava sobre mim. A coisa estava lá. Ela nunca tinha ido embora. Com a pouca luz do luar que penetrava pela janela, consegui enxergar algo grotesco se mover na lateral do carro. Garras longas deslizando devagar pelo vidro. E então, uma cabeça apareceu. Não era humana, nem de lobo. Era algo no meio termo. Uma fusão antinatural, como se um pesadelo tivesse ganhado forma. O focinho alongado gotejava algo escuro. Os olhos amarelos brilharam na escuridão. A boca se abriu lentamente, revelando dentes absurdamente afiados, pingando saliva grossa. E então, ela sorriu. A criatura sabia que tinha me pegado. A coisa me olhava através do vidro com aqueles olhos impossivelmente amarelos, a luz refletindo neles, como os de um predador que sabe que sua presa não tem para onde fugir. Meu peito subia e descia em respirações rápidas. O ar dentro do carro parecia pesado, sufocante. Meus músculos estavam tensos, prontos para reagir. Mas, o que eu poderia fazer? A criatura levantou uma garra, devagar, saboreando o momento. E então, com um único golpe brutal, arranhou o vidro. O som foi ensurdecedor. Um rangido agudo que me fez cerrar os dentes. O vidro rachou sob a força das garras, uma fenda se espalhando como uma teia de aranha. Eu travei a respiração. O próximo golpe quebraria o vidro por completo. Meus olhos dispararam pelo painel morto do carro. Nada funcionava. O rádio estava mudo. As luzes do painel completamente apagadas. A ignição. Inútil. A coisa puxou a cabeça para trás. Seus olhos ainda estavam fixos em mim. Ela queria que eu visse o que viria a seguir. Então, ela ergueu os braços e desceu com força total.
creche. O vidro explodiu em uma chuva de estilhaços. Eu me joguei para o lado instintivamente, sentindo os cacos cortarem minha pele. O som da criatura entrando no carro foi algo que eu nunca vou esquecer. Um rosnado profundo misturado ao som de garras rasgando metal. Ela estava dentro. Meus olhos se fixaram na porta do passageiro. Eu tinha que sair dali. Agora. Agarrei a maçaneta e puxei. A porta abriu. Joguei meu corpo para fora, caindo no chão com um baque seco. A dor explodiu no meu ombro, mas não tive tempo de me importar. Me arrastei para longe do carro o mais rápido que consegui. Atrás de mim, a criatura avançou. Suas garras bateram contra o asfalto, o som ecoando na noite. O carro balançou com seu peso, os faróis mortos refletindo apenas sua silhueta monstruosa. E então, ela pulou. Em um segundo, estava em cima de mim, rápida demais. Seus dentes brilharam ao luar. Era o fim. O tempo parecia ter desacelerado. A criatura estava no ar, vindo direto para mim. Seus olhos brilhavam como duas brasas vivas, sua boca aberta em um sorriso de pesadelo, os dentes afiados prontos para me dilacerar. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse acompanhar. Rolei para o lado no último segundo. A coisa caiu pesada no asfalto, suas garras arranhando o chão enquanto tentava girar o corpo para me alcançar. Eu já estava de pé, correndo. Minha perna latejava, minha respiração era um caos, mas eu não podia parar. Se eu parasse, estava morto. Os sons atrás de mim eram pavorosos. O rosnado baixo da criatura vibrava no ar, e eu podia ouvir os seus passos rápidos, determinados. Ela estava me caçando. A floresta ao lado da estrada parecia minha única opção. Se eu corresse para dentro dela, talvez conseguisse despistá-la, ou talvez estivesse correndo direto para a armadilha dela. Não havia tempo para pensar. Me joguei para dentro da mata. Os galhos cortavam minha pele enquanto eu avançava desesperadamente, saltando sobre troncos, desviando de raízes. O cheiro de terra úmida enchia minhas narinas. Meu peito ardia de tanto correr. Mas então, percebi algo. O silêncio. A coisa não estava mais atrás de mim. Parei por um segundo, tentando recuperar o fôlego. O único som era o meu próprio coração martelando dentro do peito. Onde ela estava, olhei para trás. A estrada já não era visível. Estava sozinho, envolto pela escuridão das árvores. O luar mal passava pelas copas densas. Foi aí que senti uma presença. Algo grande se movia na escuridão. O ar ficou pesado, carregado com um cheiro metálico e forte sangue. Ela estava ali. Mas onde? Um estalo ecoou à minha esquerda. Virei a cabeça e vi. Os olhos amarelados brilharam na escuridão. A coisa estava a poucos metros de mim. Eu tinha caído exatamente onde ela queria. Eu estava encurralado. Eu não conseguia respirar. Os olhos da criatura brilhavam na escuridão, fixos em mim com uma intensidade animalesca. Ela não precisava correr mais. Ela sabia que eu não tinha para onde ir. Um passo à frente. A floresta pareceu tremer. Meus músculos estavam travados, meu instinto gritava para correr, mas não havia escapatória. A coisa emergiu da escuridão lentamente, revelando sua forma por inteiro sob a fraca luz do luar. Era ainda mais terrível do que antes. Seus membros eram grotescamente longos, os ombros largos e a pele coberta por pelos desgrenhados e sujos. O focinho era uma mistura de humano e lobo, um híbrido impensável. Mas o pior era a boca. Ela não estava apenas sorrindo, ela estava sussurrando. O som não era um rosnado, era algo mais baixo, mais profundo. Eu conheço você. Minha espinha congelou. Ela falou. A voz era grave, distorcida, como se muitas vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Mas não era um som natural, era errado. Minha mente se recusava a aceitar. Isso não era possível. Você não pode falar, consegui murmurar, minha voz falhando. O sorriso da criatura se alargou. Os dentes brilharam, gotejando saliva densa e escura. Mas eu posso. O som daquelas palavras me atingiu como uma lâmina de gelo. Meu corpo inteiro entrou em choque. A coisa se aproximou mais. Ela se movia devagar, saboreando o momento. Ela gostava de me ver apavorado. A respiração quente e podre chegou até meu rosto. Estava perto demais. Foi quando percebi. Ela não ia me matar imediatamente. Ela queria brincar comigo primeiro.
O tempo parecia distorcido. Cada segundo se arrastava como se o universo quisesse prolongar meu sofrimento. A criatura estava ali, a poucos passos de mim, sussurrando meu nome. Mas como ela sabia, meu cérebro gritava para eu fazer alguma coisa, qualquer coisa. Mas meu corpo estava congelado, refém daquele olhar hipnótico. Então, sem aviso, ela desapareceu. Não correu, simplesmente sumiu na escuridão da floresta. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Onde ela foi, o silêncio voltou a dominar o ambiente. Mas não era um silêncio comum, era um silêncio carregado, denso, cheio de intenções ocultas. Ela estava ali, escondida, me observando, brincando comigo. Minha respiração estava tão alta que eu mesmo podia me ouvir ofegando. Meu olhar disparava para todos os lados, buscando qualquer movimento. Nada. Então, veio o som, atrás de mim. Um estalo, baixo, mas claro o suficiente para me fazer virar o corpo inteiro. Minha mente já se preparava para o pior, para ver aqueles olhos amarelados de novo, aquele sorriso grotesco. Mas não havia nada ali. O medo subia pelo meu corpo como uma onda fria. Ela estava se divertindo comigo. Fechei os olhos por um segundo, tentando acalmar minha respiração. Eu precisava pensar. Se ela queria brincar, então talvez eu pudesse virar o jogo. O que ela queria? Por que não tinha me matado ainda? Foi quando eu entendi. Ela queria ver o pavor nos meus olhos antes de acabar comigo. Ela queria que eu corresse. Ela queria caçar. A ficha caiu como um raio na minha mente. Se eu fugisse, ela me pegaria. Se eu ficasse parado, ela faria o jogo durar mais. Mas e se eu fizesse o inesperado? E se eu não jogasse? E se eu enfrentasse a besta? A tensão no ar era palpável. A criatura me observava, esperando que eu cometesse o erro de correr. Seu olhar penetrante não saía de mim, seus olhos brilhando com uma malícia insana. Cada respiração que eu dava ecoava no silêncio da floresta. Eu não podia fugir. Eu não podia deixá-la jogar comigo. Apertei os punhos, sentindo as mãos tremendo. O medo ainda me consumia, mas havia algo mais agora. Raiva. Sem dar mais tempo à criatura para continuar sua brincadeira, dei o primeiro passo. Cauteloso, mas determinado. A criatura imediatamente reagiu. Ela rosnou baixinho, como um aviso. Seus olhos brilharam mais intensamente, seus músculos se contraindo, prontos para saltar sobre mim a qualquer segundo. Mas eu não parei. Avancei em direção a ela. O que aconteceu depois foi um turbilhão de emoções, uma mistura de terror e adrenalina que eu nunca vou esquecer. A criatura não esperou. Ela se lançou sobre mim com uma velocidade sobrenatural. A cada passo, o som de suas garras batendo no chão ecoava como uma sentença de morte. Eu não tive tempo de pensar. Só consegui reagir. Com um movimento rápido, me joguei para o lado, sentindo o ar rasgar ao meu redor. A criatura se estatelou no chão com um estrondo, mas imediatamente tentou se levantar, garras afiadas cortando a terra. Eu estava ofegante, mas ainda em pé. Não podia deixar que ela me pegasse. Corri para um tronco caído que bloqueava parcialmente a visão da criatura. Me escondi atrás dele, tentando recuperar o fôlego, minha mente a mil. Ela não podia me ver. A criatura girou rapidamente para onde eu estava, seus passos pesados ressoando pela floresta. Ela farejou o ar, ainda buscando minha localização. Ela sabia que eu estava ali, e ela ia me encontrar. Eu respirei fundo, sentindo a adrenalina me consumir. A única chance que eu tinha era atacá-la, enquanto ela estivesse distraída. Esperei. Cada segundo que passava era uma eternidade. A criatura se aproximava, seus olhos brilhando na escuridão, a língua saindo de sua boca grotesca, quase como se estivesse saboreando o medo no ar. Eu precisava agir. Agora. No momento em que ela se virou, corri em sua direção. A criatura não esperava que eu fosse tão rápido. Ela se virou, mas era tarde demais. Com todas as forças que me restavam, me atirei para cima dela. A luta foi brutal. Seus dentes e garras tentaram me alcançar, mas eu estava fora do seu alcance, movendo-me com a adrenalina alimentando cada movimento. As garras dela rasgaram minha roupa, mas eu estava determinado a não ser a presa. Finalmente, consegui alcançá-la, segurando um pedaço de madeira pontiaguda que encontrei no chão. Com toda a força que me restava, cravei o tronco direto na garganta da criatura. Ela emitiu um grito infernal. O som foi horrível, como um misto de dor e raiva.
O sangue escorreu de sua garganta, mas ela não caiu imediatamente. Seus olhos estavam distorcidos, perdendo a clareza, mas ainda cheios de ódio. Ela tentou se soltar, mas sua força estava diminuindo. O golpe foi profundo demais. Ela não conseguiria sobreviver. Finalmente, a criatura caiu no chão com um estrondo pesado, sua respiração ofegante e fraca. Eu estava ofegante, meu corpo inteiro doendo, mas eu tinha vencido. A criatura estava no chão, seu corpo retorcido, a respiração pesada e irregular, como se ainda estivesse tentando resistir à morte. Mas eu sabia que era tarde demais. O tronco de madeira que eu havia cravado em sua garganta estava profundamente incrustado, e ela não conseguia mais se mover. Seus olhos, que antes brilhavam com uma malícia insana, estavam agora apagados, opacos, como se toda a vida tivesse sido drenada dela. Eu permaneci de pé, as pernas bambas, mas não pude deixar de olhar para a criatura caída à minha frente. O que restava dela já não era nada mais do que uma massa distorcida e sem vida. Ainda assim, o silêncio que pairava sobre a floresta era quase insuportável. Não havia mais o som dos galhos quebrando sob suas garras, nem o rosnado baixo e ameaçador. Só a minha respiração ofegante e o som do vento movendo as folhas ao meu redor. Olhei para as minhas mãos, cobertas de sangue. Meu sangue, o sangue dela. Tudo parecia surreal, como se eu tivesse saído de um pesadelo profundo, e agora estivesse apenas tentando entender se aquilo tudo realmente aconteceu. O medo ainda estava presente, mas algo dentro de mim se acalmava. A luta estava terminada. Eu tinha sobrevivido, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de vazio. O que acontece agora? Eu havia derrotado o monstro, mas o que isso significava para o resto de minha vida? Não tinha mais a menor dúvida. Aquilo era real. Tudo ao meu redor parecia ainda carregado com a presença da criatura, como se ela não tivesse realmente partido. Eu podia sentir os ecos de sua existência, como se ela ainda estivesse me observando, esperando. Mas eu não sabia mais se era apenas a minha mente em pânico, ou se algo mais sobrenatural estava acontecendo. Tentei afastar esse pensamento. Eu tinha vencido. Fui até o corpo da criatura, observando o dano que causei. O sangue escorria em grande quantidade, mas algo estava estranho. A carne dela, onde o tronco estava cravado, parecia se degenerar de uma maneira antinatural, como se a morte dela estivesse não apenas matando o corpo físico, mas dissolvendo algo mais profundo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu precisava sair dali. Virei as costas para o monstro caído e comecei a caminhar, meus passos lentos e cautelosos. O medo ainda estava lá, mas agora, com cada passo que eu dava em direção à estrada, sentia que a pressão sobre meu peito ia diminuindo. Eu estava escapando. Eu estava indo embora. Quando finalmente cheguei à estrada, a escuridão ainda envolvia tudo, mas o som da floresta parecia mais distante, mais seguro. Eu podia ouvir os sons dos meus próprios passos, e isso, por algum motivo, era mais reconfortante do que qualquer outra coisa. A estrada, que antes parecia ser um caminho sem fim, agora parecia uma saída, uma rota de fuga. Olhei para trás mais uma vez, mas não vi nada. Não vi a criatura, nem seus olhos brilhando na escuridão. Era como se ela tivesse desaparecido completamente. Respirei fundo e dei o primeiro passo de volta para a estrada. Eu sobrevivi, e naquela noite, eu sabia que nunca mais seria o mesmo. E aí, você conseguiu sentir o medo? Se essa história te deixou arrepiado, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos relatos aterradores. Já enfrentou um lobisomem ou um pesadelo parecido? Conta para a gente nos comentários. E, claro, compartilhe este vídeo com seus amigos mais corajosos. Ou talvez, com os mais medrosos. Até o próximo encontro com o desconhecido.